A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus, abençoados com todas as sortes de bênção. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Que maravilha que é estar aqui novamente, levando mais uma mensagem da graça de Deus para os nossos amados irmãos. Isso é muito bom, isso é maravilhoso poder compartilhar com nossos amados irmãos mais uma mensagem nessa noite. Eu estou muito feliz por estar podendo estar aqui compartilhando esta mensagem com os irmãos. E desde já eu peço aos amados irmãos que se inscrevam no meu canal Reconciliados em Cristo. Tem muita gente que está assistindo vídeos lá no canal e ainda não são inscritos. Se as pessoas não estiverem gostando, tudo bem, mas deixe seu comentário, faça sua crítica de uma forma educada, mas participa. Eu não sou o dono da verdade, então eu estou aprendendo também com muitos irmãos aí e quero aprender muito mais. Então, abençoado, nessa noite estaremos falando aqui de um assunto muito interessante e eu espero que você fique até o final dessa live, até o final desse vídeo, porque eu creio que, de repente, você ouviu falar de uma forma e agora eu vou falar de uma forma que está escrito de acordo com a palavra de Deus. Então, abençoado, fica até o final, participa aí nessa live, deixa o seu comentário, que posteriormente eu posso estar respondendo aí, ok? Hoje o tema nosso dessa live, nessa noite maravilhosa aqui em Goiânia, é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, abençoado, eu creio que você já tem ouvido falar muito por aí que as pessoas têm que lutar pela sua salvação. As pessoas têm que lutar, tem que estar sempre uma luta constante para ser salvo. Olha, abençoado, se a minha salvação depender da minha luta, se a minha salvação depender do meu esforço, eu vou te dizer, para que Cristo veio e morreu na cruz? Se a minha salvação depender dos meus esforços, eu andar certinho, bonitinho, arrumadinho, para que Cristo veio e derramou seu sangue na cruz? Eu vejo muitas pessoas dizerem por aí que tem que lutar pela sua salvação. Olha, hoje nós em graça, nós lutamos por uma salvação essa da mente, que a mente não fica corrompida com coisas banais, com coisas imundas, com coisas desse mundo. A nossa mente hoje, ela está salva com a graça de Deus, com as coisas de cima, não daqui da terra. Não estamos aqui fundado, enraigado aqui nessa terra, achando que nós iremos viver aqui eternamente. Não, nossas mentes somos em graça, somos salvos dessa maneira. Amado irmão, você que ainda faz parte de uma denominação religiosa, não imagine que eu estou aqui para te criticar, mas eu estou aqui apenas para ler a palavra de Deus e fazer os meus comentários. Imagina que a palavra de Deus, nessa noite, faça um renovo no seu entendimento. Espero que isso aconteça. Então, abençoado, a gente tem ouvido muito por aí que tem que perseverar até o fim para ser salvo. Tem que perseverar até o fim para ser salvo. As pessoas acham que perseverar até o fim para ser salvo, elas têm que ir para a igreja, chamada igreja somos nós, tem que batizar nas águas, tem que dar o dízimo, tomar a Santa Ceia, e todos esses requisitos para ser salvo. Então, abençoado, essa passagem que eu li, na verdade, ela está aqui em Mateus 10, 22, que diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, abençoado, nós temos que entender, desde o começo, nos outros vídeos eu tenho falado aí, que nós temos que entender para quem que está falando, se serve para nós nos dias de hoje ou não. Essa perseverança aqui até o fim é para quem?
serve para quem e para quê? Que salvação é essa que está dizendo aqui? Qual é o tipo da salvação que está falando aqui em Mateus 10, 22? Aos amados irmãos que estão chegando aí, eu peço que pegue a sua Bíblia, a minha já está aqui, mas acompanhe na leitura. Vê se o que eu estou falando aqui tem coerência, se está igual na sua Bíblia aí. Algumas pessoas dizem assim, olha, para ser salvo, tem que se arrepender disso, tem que se arrepender dos pecados, tem muitos critérios aí, né? Olha, se dependesse de arrependimento para nós ser salvo, Judas também teria sido salvo. Exatamente, Judas teria sido salvo. Olha, tem que arrepender dos pecados, senão Jesus vai voltar e você não vai. Tem que arrepender, você tem que ser... É tanta coisa, abençoado. Olha aqui o que diz aqui, se depende de arrependimento. Se fosse isso, Judas teria sido salvo. Eu também não vou falar aqui que ele não foi, porque o juízo de Deus, para nós em graça, nós sabemos que aconteceu no ano 70. Né? Então foi o juízo de Deus. Então, para mim falar também que ele perdeu a sua salvação, eu vou estar incorrendo aí num erro, porque eu não estava lá, eu não vi. Né? Então Jesus diz, de todos aqueles que tu me deste, só um se perdeu. Perdeu o quê? Ele saiu para se enforcar e morreu. Esse é um tema para um outro vídeo aí. Então, se dependesse, a nossa salvação, se dependesse também de arrependimentos, Judas teria sido salvo. Olha o que diz aqui, em Mateus 27, 3 e 4. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e os anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nós importa? Isso é contigo. Olha, abençoado, para você ter uma ideia, eu não estou aqui pedindo para ninguém sair dos templos, das religiões. O sacerdote era quem aqui? Quem era o sacerdote? São as pessoas incumbidas de cuidar do templo. São as pessoas incumbidas das religiões da época. A palavra de Deus diz que esse povo aqui é que entregou Jesus à morte. Então, não é esse o nosso assunto, não. Mas vamos para o assunto mesmo, propriamente dito. Né? As pessoas estão dizendo que se perseverar até o fim vai ser salvo. Olha, imagina, eu vou perseverar até o fim e vou ser salvo. Eu chegar lá no paraíso, né? Falo, ó, eu me esforcei para estar aqui. Eu me esforcei, eu batalhei para me chegar onde eu cheguei. Aí Jesus, né, eu estou falando de uma forma metafórica aqui. Olha, a minha morte de nada serviu para você então. O meu sangue derramado na cruz de nada serviu para você. O que eu fiz não teve nenhuma importância para você. Então, abençoado, fica muito difícil. Mas vamos ver, abençoado, qual é o tipo de salvação que as pessoas receberam essa mensagem de perseverar até o fim para ser salvo. E vamos ver também qual é o tipo de salvação que nós, nos dias de hoje, estamos incumbidos nela. Ok? Vamos lá para a leitura. Olha aqui. A passagem que eu disse, quem perseverar até o fim, esse será salvo, está no capítulo de Mateus 10, no verso 22. Mas nós iremos ler bem antes. Nós vamos ler, começando aqui, de Mateus 10, verso 1, para que nós entendamos para quem que ele está falando. Vamos lá. Mateus 10, verso 1, diz assim, e, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a sorte de enfermidade e todo o mal. Então, abençoado, desde já, esse capítulo, bem no início aqui, nós já podemos perceber que ele está falando para os 12 discípulos. Está falando para os 12 discípulos. Mas aqui, nós não precisamos, não temos a necessidade de ler tudo. Então, quem quiser depois, pode estar lendo a sua Bíblia aí em casa. Mas vamos passar aqui para o versículo
16, Mateus 10, 16, que diz o seguinte: eis que vos envio como ovelha aos meios dos lobos, ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente, inofensivos como as pombas. Está falando com quem aqui, abençoado? Está falando comigo nos dias de hoje? Não. Está falando para os seus 12. Ah, isso aqui aplica a nós nos dias de hoje? Não, abençoado. Não. Mas nós podemos tirar proveito disso aqui para os dias de hoje? Sim. Sim. Nós temos que ser prudente. Nós temos que ser prudente. Então, isso aplica também nessa forma nos dias de hoje. Nós temos que ser prudente. Temos que ser inofensivos como as pombas. Temos que ser, ainda nos dias de hoje. Vamos lá. Mateus 10, 17 diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens. Acautelai dos homens, porque ele vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. Açoitarão nas sinagogas. Ou seja, está falando para quem aqui, pessoal? Jesus está dando um recado aqui para eles, que eles iriam passar por uma situação complicada. Quem? Os seus discípulos. Vamos continuar com a leitura aqui. Mateus 10, 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para eles servirem de testemunha a eles e aos gentios. 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Ou seja, não era para os discípulos de Jesus se preocupar com o que iria falar quando levasse diante dessas pessoas, porque tudo já iria ser ministrado para ele, como eles iriam dizer. Ele quem? Os discípulos. E quem ia ministrar? O Espírito Santo de Deus. Mateus 10, 20. Vamos lá. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Ou seja, não ia precisar os discípulos se preocupar com o que falar. O Espírito do Pai é que ia falar com ele. Vamos para frente, que o objetivo nosso é falar acerca da perseverança e da salvação. Qual é o tipo de salvação que está falando? A salvação eterna? Vamos ver, pessoal. Então aqui, para alguns amados irmãos já começar a entender o que está dizendo, essa salvação, verás que o que está dizendo ali anteriormente, que já foi lido, que eles iam passar por um momento de dificuldade para levar a mensagem da palavra de Deus. E eles tinham que se cumprir isso daí. Tinham que levar a mensagem. Eles foram escolhidos a dedo para isso daí. Então, eles tinham que passar por isso daí. Isso era necessário, eles passar por isso daí. Jesus veio e escolheu a dedo. Ele mesmo escolheu. Então, vamos lá, pessoal. 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E os matarão. Vamos seguir. Aqui está o capítulo propriamente dito, que nos deu o título desse vídeo, dessa live de hoje. Mateus 10, 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Odiado de todos sereis por causa do meu nome. Quem? Está falando com quem? Comigo nos dias de hoje? Não, está falando para os 12 discípulos. As pessoas podem perguntar, mas isso aí serve para nós nos dias de hoje também. Pode até servir, mas não está falando para nós, não. Eu não posso pegar esse peso aqui e trazer para minhas costas, não. Mas hoje acontece. Ainda muitas pessoas ainda me criticam, porque você está ficando doido e por aí vai, falando um tanto de coisa aí, mas eu não me importo com isso, não. Então, Mateus 10, 22. Odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aí, abençoado, será salvo do quê? É a salvação eterna? Se for a salvação eterna, Cristo morreu em vão. A morte dele na cruz não serviu para nada.
Então, abençoado, qual é a salvação aqui? Vamos lá. 23. Quando, pois, vos perseguires nessa cidade, fuja para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Ou seja, aqui é um capítulo que muita gente engole seco, mas eu não vou falar dele hoje aqui não. Não vou falar não. Eu já falei em outros vídeos aí, as pessoas podem estar aí pesquisando aí sobre a volta de Jesus, que eu falo sobre esse versículo aqui. Então, no versículo 23 de Mateus 10, diz, quando vos perseguir nessa cidade, fuja para outra. Porque eles tinham que fugir para outra. Era uma perseguição e eles tinham que levar a mensagem da graça de Deus. Eles tinham que levar a mensagem da palavra de Deus. Eles tinham que anunciar a vinda do reino. Venha o reino dos céus já está chegando, o reino de Deus é tudo um só. Eles tinham que anunciar. Então era para eles fazer isso. Quando perseguiam um lugar e para outro. Essa era a perseverança. Essa era a salvação. Porque a mensagem tinha que chegar. A mensagem tinha que ecoar. A mensagem tinha que percorrer. Então essa era a perseverança que está falando aqui de Mateus 10, 22. Essa é a perseverança. Essa é a salvação. Eles tinham essa necessidade. Eles tinham que cumprir essa tarefa. Então eles tinham que perseverar até o fim. Jesus também, nos dias de sua carne, ele foi perseguido até nos templos, dentro dos templos, né? Porque eles não aceitavam ele pregar dentro do templo. Então houve um momento que ele se ocultou. Ele se ocultou. Para que não seja morto, para ele não ser morto fora do templo. Foi o que aconteceu. Então, essa perseverança até o fim não é salvação eterna. Não é salvação eterna. Aqui nesse capítulo aqui, está falando para os discípulos ir pregar o evangelho, né? Pregar, anunciar o reino, né? Que é chegado o reino, né? Eles tinham que ir. Então eles tinham que perseverar até o fim. Eles não poderiam desistir. Eles não poderiam recuar. Eles tinham que avançar. Então, essa perseverança até o fim será salvo do quê? Será salvo do quê? Não é a salvação eterna. Por que que não é a salvação eterna? Porque nós vamos ver mais para frente qual é a salvação eterna, quais as condições, né? E outra, os discípulos também, eles foram mortos. Só um, João, que não morreu de morte violenta. Entendeu? Não, então essa salvação aqui não é salvação eterna. Eles foi salvo momentaneamente de um evento, de uma pré-tribulação que ocorreu nos anos 70. No ano 70 depois de Cristo. Não é no ano 70 agora não. É depois de Cristo. Vamos para Mateus 24, verso 13. Aqui está falando também de perseverança e salvação. Observa bem. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí eu te digo, abençoado, salvo do quê? Salvação eterna? Não. Não é salvação eterna. Perseverar até o fim, será salvo. Vamos ler aqui, partindo do Mateus 24, do verso 1, e vamos ler até mais adiante aqui. Prestem bastante atenção, que é muito importante. Mateus 24, verso 1. Olha o que está dizendo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Verso 2. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus aqui está dizendo para o discípulo que o templo de Jerusalém, que tinha uma formosura, tinha uma estrutura muito bonita, ele seria destruído. Ele seria destruído. Agora, prestem atenção, o que os discípulos perguntam para ele? Prestem bastante atenção.
Mateus 24, verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha, pessoal, se nós pegarmos essa passagem aqui e analisarmos com Mateus 24, 13, que fala: perseverar até o fim, será salvo. Aqui nós entendemos aqui que Jesus está falando, até todo o capítulo aqui de 24 fala da grande tribulação. Está falando desse evento. Então, se nós pegarmos Mateus 24, 3 e analisar com Mateus 24, 13, nós vamos entender o quê? Que essa perseverança até o fim para ser salvo não é a vida eterna. Não é a vida eterna. É a perseverança da salvação da sua alma, essa alma corporal, essa alma que nós sentimos aqui, amor ao próximo, nós choramos, a nossa alma, essa vida que nós sentimos aqui ainda em terra. É disso que está falando. Até o fim do quê? Perseverar até o fim do quê? Até o fim da grande tribulação, até o fim. Até tudo acabar, até tudo parar, até tudo cessar. Até tudo cessar. Não está falando de salvação eterna. Não está falando de salvação eterna. E essa mensagem aqui, abençoado, Jesus está passando para os seus discípulos, para eles repassarem para o povo, para aquele povo, para as pessoas perseverarem até o fim. Jesus está passando essa mensagem, dizer para o pessoal perseverar até o fim, para que seja salvo. Então, essa perseverança de salvação não é perseverança de salvação eterna. É uma salvação da pré-tribulação que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, onde o templo de Jerusalém veio abaixo. Isso é a verdade. Isso é o que está escrito. Se as pessoas pesquisarem aí, vai encontrar aí que essa grande tribulação aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. O templo de Jerusalém veio abaixo, como foi profetizado Mateus 10, 2. Mateus 24, 2. Então, abençoado, essa perseverança não é de salvação eterna. É essa salvação pré-tribulação. Vamos continuar aqui com a leitura aqui. João 21, 18. Na verdade, te digo que quando eres moço, e te cingia a ti mesmo, e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderá as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará aonde tu não queres. Ou seja, quando crescer, né? Isso não está falando da estatura, está falando de conhecimento da palavra. Porque nesse momento aqui os discípulos estavam incumbidos de uma mensagem de Deus. Então, eles não eram mais meninos andando por os cursos do mundo. Entendeu? Vamos lá. 19. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. Ou seja, eles iam morrer. Eles iam morrer. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Então, abençoado, essa mensagem de perseverar até o fim, ela não ficou só para os discípulos. Ela se estendeu para todo o povo que perseverar até o fim. A palavra de Deus, quando disse, quando estiver, quando perseguir num canto, vá para outro. Aquele que estiver no telhado, não desça. Aquele que estiver no campo, não volte. Foi tudo avisado. É perseverança até o fim, para ser salvo do quê? Da salvação eterna? Não. Vamos continuar com a leitura aqui. Vamos lá. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renovará de dia em dia. Abençoado,
esse período aí, pós-morte do Jesus de Nazaré, os discípulos de Jesus, os 11 discípulos, depois Paulo, eles passaram por um período de tribulação, de pré-tribulação, que ocorreu no ano 70, depois de Cristo. Então, aqui Paulo já está descrevendo esse período. Ele já está falando de um período. Há uma perseverança por parte deles aqui até o fim. Até o fim do quê? Até o fim deles levarem a mensagem até os confins do mundo. Isso é até o fim. Não é até o fim do mundo. É até o fim, até terminar toda a mensagem. Então, essa perseverança aqui dos discípulos, até o fim, terminou. A mensagem já foi pregado em todo mundo, isso para aquela época, não para os dias de hoje, né? Aí falou, foi salvo. Mas depois eles morreram ao fio da espada e muitos crucificados aí, até de cabeça para baixo. Então vamos lá. 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa salvação, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Está vendo aqui? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Então, Paulo aqui já estava passando por um período de pré-tribulação, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. João 3,14. Algumas pessoas acreditam por aí que a nossa salvação tem que ser perseverada até o fim, porque senão Jesus vai voltar e nós vamos ficar, e que temos que lutar com unha e dente para que nós sejamos salvos. Tem que ir para o templo, tem que dar dízimo, tem que batizar nas águas, tem que fazer tudo isso para falar assim, agora eu estou bacana, agora eu estou salvo. Amados, nesse momento agora eu vou começar a falar da parte a respeito da nossa salvação, a única e verdadeira. A única verdadeira. Aceite quem quiser. Quem não quiser, só lamento. Leia a sua Bíblia aí e verás que está escrito o que eu estou falando aqui. Pode até estar diferente, porque vai de tradução para tradução e difere mesmo. Olha aqui. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, abençoado, aqui não está falando de perseverança. Aqui está falando de crer e ter a vida eterna. Isso para um período antes dos anos 70, antes do juízo, que foi no ano 70 depois de Cristo. Tem muitas pessoas que podem ficar na dúvida aí, mas eu tenho vídeo no canal e no YouTube aí que pode estar esclarecendo acerca disso daí. Mas aqui nós vemos que perseverar até o fim não tem nada a ver com a salvação eterna. Porque aqui está escrito. Vou ler de novo. João 3,15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos lá. 16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não está falando aqui de perseverança. Está falando de crer. Não está falando de perseverar até o fim e ser salvo. Está falando de crer. Vamos continuar. João 3,36. Olha o que está dizendo aqui. Vê que não é perseverança. Vê que não tem nada a ver. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, viu que não está falando, a salvação aqui não depende de perseverança. Não depende. Não depende. Perseverança para salvação, nós já falamos, agora nós estamos falando acerca da vida eterna. Né? O que depende para que sejamos salvos, que nós já somos salvos. Nós já somos salvos. O que nós aguardamos agora
é a nossa redenção para ir morar com Cristo. Então vamos lá. João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não é passará, não. Está falando passou da morte para a vida. Viu também que não se fala de perseverança? Não se fala. João 6:54. Mais um aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Abençoado. Quando Jesus falou isso aqui, eu não sei como eles, naquela época, lá não avançaram nele, né? De uma maneira literal. Eu acho que se for nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, tem muita gente aí que leva as coisas pelo lado literal, e eu acho que se falasse nos dias de hoje aqui, ia dar problema, né? As pessoas acreditam que tudo de uma forma literal. É um absurdo, né, que estão por aí. Vamos lá. Mais outra passagem aqui que fala de salvação, que não fala de perseverança. João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tá vendo, abençoado? Não tem nada a ver com perseverança. Agora, abençoado, eu vou falar de uma passagem que nos conduz a uma certeza de vida eterna e que nos dá um refrigério na nossa alma e que nos coloca numa situação bem confortável e faz com que nós olhamos para a palavra de Deus e veja assim: valeu a pena, Senhor. O teu sangue derramado lá valeu a pena. Hoje eu me sinto um salvo pela graça de Deus. Olha aqui, a gente vai começar a ler aqui Efésios 2 a seguir. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutros tempos andaste segundo os cursos deste mundo, segundo os princípios das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nós não andamos mais, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa fazendo a vontade da carne, abençoado, é de acordo com as pessoas estão se esforçando para ser salvo por aí. As pessoas estão lutando para ser salvo. Essas vontade própria. Não, eu tenho que lutar para ser salvo. Abençoado, nós somos incapazes de salvarmos a nós mesmos. Nós somos. Quem salvou foi Cristo. Vamos lá. Vou ler de novo. Efésios 2, 3. E entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Essa é a salvação que nós estamos hoje em graça. Mas vamos continuar aqui, que ainda tem mais coisas bacanas aqui. Ainda tem aqui mocotó para muitas pessoas que não aceitam isso daqui. Eu sei que tem muita gente que vai torcer o nariz, sei que tem muita gente que vai repunar, mas a verdade é isso aqui, pessoal. Eu não tenho culpa de muitas pessoas estão sendo enganadas aí, ou de repente até tenho culpa, né? Porque às vezes a gente deixa de falar para as pessoas, mas tem algumas pessoas que não aceitam. Então isso aqui que a gente vai estar lendo aqui nessa noite para algumas pessoas vai descer como uma pimenta malagueta daquelas rasgando
e queimando tudo. Mas para nós em graça, isso aqui é tranquilo. Efésios 2, verso 6. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, pessoal, isso aqui é maravilhoso, né? Vou ler de novo, porque isso aqui é maravilhoso. Jamais você vai ouvir isso aqui falar dentro de uma denominação religiosa. Jamais você vai ouvir falando disso daqui. Isso aqui, se você ler lá, você não vai ter crédito. Se bem que o crédito e mérito é do nosso eterno, né? Mas se você ler isso daqui, lá não vai ter boa aceitação, né? Você vai ter boa aceitação se você falar que o diabo está aí, veio para matar, roubar e destruir, que não é diabo, é ladrão, mas eles falam que é diabo, né? Se você falar que fulano fizer isso ou aquilo, vai se jogar no inferno. Então, se você pregar desse tipo lá, você é nota 1000. Se você adivinhar por dentro de ouro, você é nota 1000. Mas isso daqui, dificilmente vão aceitar lá. Efésios 2,6. Vou ler novamente, porque isso aqui é maravilhoso. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é maravilhoso. 7. Para mostrar nos séculos vindouros, os séculos da frente, né? Isso aqui serve para nós. Isso aqui é alimento para nós nos dias de hoje. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Graça, abençoada, é favor e merecido. A pessoa não merece, mas ganhou. É a graça que nós vivemos hoje. Algumas pessoas acreditam que tem que lutar para ser salvo. Não, a nossa salvação vem de graça. Iremos falar agorinha. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da salvação, da sua salvação pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora, abençoado. Essa é uma passagem que é mocotó com pimenta, com cascalho, que não desce no sistema religioso. As pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam. As pessoas, quando vê isso aqui, se sentem mal, porque elas acham fácil demais. Algumas pessoas dizem assim, bom, agora já que eu estou salvo, eu posso matar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ah, abençoado. Eu só lamento, porque a tua consciência ainda não está limpa. Você ainda está com a má consciência. A sua consciência ainda não é boa. Porque se você tivesse com a sua consciência boa, você ia falar assim, que maravilha. Deus é Deus. Deus honra o que promete. Deus é Deus. Olha que maravilha. E tudo isso, eu não encontro palavras suficientes para descrever essa passagem que eu vou ler aqui agora. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Abençoado. Só com esse versículo aqui, acerca do título desse vídeo, dessa live, dessa noite, eu já poderia terminar. Porque as pessoas estão dizendo aí, quem perseverar até o fim será salvo. E aqui está dizendo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é tudo Deus que dá, tudo é Deus que faz. O que tem de errado eu acreditar que Deus faz tudo? O que tem de errado eu crer no que está escrito? O que tem de errado eu saber que Deus é que faz todas as coisas? As pessoas podem até acreditar, não, mas nós temos que perseverar, nós temos que batalhar, porque senão fica fácil demais. Se for do jeito que você está falando, que a nossa salvação é de graça, igual eu já disse, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer isso. Meu amigo, você ainda está com a má consciência. Olha aqui, o que Deus fez por nós está feito. Ele enviou teu filho para morrer por nós. E isso daí, não adianta você querer ou não querer, aceitar ou não aceitar. Isso não vai fazer diferença. Não sobrou nada para nós. Para nos salvar, não sobrou nada. Agora, nos dias de hoje aqui, para mim cuidar da minha família, para mim cuidar dos meus negócios, eu tenho que perseverar mesmo. Eu tenho que correr atrás mesmo. Se você acha que ainda sobrou alguma coisa para você perseverar até o fim para ser salvo, olha aqui. Efésios 2,9.
Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não vem do meu esforço, não vem do seu esforço próprio. Para mim não gloriar, eu estou perseverando até o fim, eu estou salvo. As pessoas fazem o quê? Aceita Jesus que você vai ser salvo. Aceita. Aí amanhã as pessoas desviam. Bom, já perdeu a salvação. Abençoado. Salvação não se perde. Salvação não se perde. Ela é salva. Nós somos salvos pela graça. Graça é um favor imerecido. Entenda isso de uma vez. Graça é um favor imerecido. Se você estiver correndo atrás da sua salvação, é o mesmo que você falar que a morte de Cristo foi em vão, que não serviu para nada. Porque aqui está falando, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de vós quem? É de mim, de você, de ninguém. É dom de Deus. Aí no verso 9, Efésios 2,9 está dizendo, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se você acha que você está ganhando alma para Jesus, abençoado, não é salvação eterna. Ganhar alma para Jesus não é ganhar salvação eterna. A salvação eterna vem de graça. Ah, mas então o que é ganhar alma para Jesus? Isso fica para um próximo vídeo. Essa questão de ganhar alma para Jesus, eu vou fazer num próximo vídeo. Mas hoje nós estamos falando da salvação, perseverar até o fim será salvo. Qual o tipo de salvação que está falando? Não é salvação eterna, pessoal. Porque a salvação eterna está aqui. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não adianta você se esforçar para ser salvo, já está garantido, você está perdendo seu tempo. Não é muito melhor você aceitar isso aqui e dar graças a Deus por tudo isso? É muito mais melhor. Vamos continuar. Verso 10. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus. Somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora, pessoal, nós em graça, com a salvação garantida, é assim que nós temos que viver. Deus preparou para que nós andássemos nela, então vamos andar nela. Querendo você ou não, vamos andar. É melhor ser assim do que viver querendo lutar para ser salvo, uma coisa que você já está garantida. Você está com a passagem, abençoado. Você está num cruzeiro com a passagem com todos os direitos que todo mundo tem. E você admirando todo mundo, de boa, comendo as melhores comidas, vivendo reinando em vida. Você está em um cruzeiro com todos os direitos de todo mundo, mas você está se trancando dentro de um quarto. Essa história que eu estou falando conta de uma pessoa em um cruzeiro que estava viajando e via todo mundo todo dia festando, se divertindo, até que o mordomo chegou e falou, mãe, e ele perguntou, onde esse povo arruma tanto dinheiro para todo dia estar ali tranquilo, de boa, comendo, bebendo, se divertindo, todo mundo feliz, tomando banho de piscina, comendo caviar? Isso é uma metáfora, abençoado. Aí ele falou, mas para aí, você também pode desfrutar disso daí. Ele falou, como que eu posso? Eu estou viajando aqui de classe econômica. Quando ele pegou, o mordomo olhou na passagem dele, ele tinha todos os direitos também, igual de todo mundo. É o que está acontecendo aqui com as pessoas. As pessoas estão perdendo o direito de reinar em vida, para ficar aí com peso, com medo, na cabeça aí. É um terror para cima deles. Não quero falar mal das pessoas, mas religião aplica terror nas pessoas. Você vai para o inferno, se você fizer isso, você vai para o inferno, se você fizer aquilo, você vai para o inferno. Se você fizer assim, Jesus voltar, você não vai. É tudo isso. Então vamos continuar aqui com a nossa leitura, já estamos quase terminando aqui, né? Olha aqui. A você que ainda pensa que tem que lutar pela sua salvação. Eu não tenho que lutar pela minha salvação. Eu não pertenço a mim mais. Sabe por que eu não pertenço a mim mais, abençoado? Por causa desse versículo aqui, ó. 1 Coríntios 6, 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Acabou.
Mais um capítulo aqui que eu poderia terminar por aqui essa live. É questão de aceitar ou não aceitar. Algumas pessoas preferem viver no terror. Não, eu tenho que lutar assim. Eu tenho. Cara, por que não é tão fácil aceitar isso aqui? Só que as pessoas ainda estão com as mentes corrompidas do velho homem quando andava aí nos cursos da vida, seguindo aí os desejos da carne. Não, mas então eu posso matar, ou seja, ele não. Na verdade, aonde ele está ali não é porque ele se tornou uma nova pessoa. Ele está ali com medo. Porque o que está prendendo ele, aquela pessoa ali, é diabo, é inferno. O que está prendendo essas pessoas ali é isso. Porque você fala que, para as pessoas, você foi salvo pela graça. Ela fala, não, então quer dizer que eu posso matar. É uma coisa assim, de falar assim, então quer dizer que eu posso voltar a fazer o que eu estava fazendo? É um absurdo isso. Abençoado, nós não pertencemos a nós mais, nós pertencemos ao Cristo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha, abençoado, eu tenho que perseverar com o quê? Eu não posso agora usar o tempo do Espírito Santo de Deus para estar fazendo coisas erradas. Eu não posso continuar com o velho homem, com a mente corrompida, contaminada, cheia de imundícia. Eu não posso. Eu vou ler de novo porque isso aqui vai descer como uma sopa de cascalho para muitas pessoas que não aceitam isso aqui. Mas não tenho culpa, está escrito aqui na minha Bíblia, está escrito na Bíblia de todos. Eu não sei porque que as pessoas não leem. Não são todas, algumas. Gálatas, vou ler novamente. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos continuar. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Vou ler de novo. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Ou seja, se você que está lutando para ser salvo, Cristo morreu em vão para você. Só lamento. A morte dele não serviu para nada. Ele não te comprou por um bom preço. Ele não te comprou. Se você estiver lutando para a salvação eterna, Cristo não te comprou por um bom preço. Eu só lamento. A morte dele não está servindo para nada para você. Abençoado, perseverar até o fim, isso era para os discípulos que estavam passando por um momento de perseguição em que Roma estava perseguindo os discípulos. Eles tinham que perseverar até o fim. O povo de Deus tinha que perseverar até o fim. Não para a salvação eterna, mas para a salvação de suas almas. Para a salvação de suas almas. Alma, que alma? Não é o espírito que volta ao Pai. De Eclesiastes 12:7, onde o pó volta ao pó, o espírito volta a Deus de onde veio. Não. A alma é esse sentimento nosso que nós temos aqui. Que nós sentimos vontade de comer, de beber, nós gostamos uns dos outros. Que nós choramos, que nós sorrimos. É esse sentimento. É essa vida terrena. É a salvação da nossa vida terrena. Hoje nós também temos que perseverar até o fim. Para quê? Eu tenho família, você tem família, eu tenho filho, você, algumas pessoas também têm filho. Tem que perseverar até o fim para cuidar de suas famílias, cuidar da sua esposa, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos, de sua mãe, do seu pai. Temos que perseverar até o fim para nossa salvação. Mas não é salvação da vida eterna. Porque a salvação da vida eterna, nós acabamos de ver que ela é de graça. Ela é de graça. Ok, abençoado? Então por hoje é só. Eu peço aí aos amados irmãos que compartilhem esse vídeo, que
Comente, deixe seu comentário, faça seu questionamento, tudo bem. É um direito, nós estamos num país aí que democrático, né? Nosso país é democrático, então há necessidade da gente dar esse espaço para as pessoas comentar. E eu, como eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, eu tenho que abrir esse espaço para as pessoas questionarem. Infelizmente, isso não acontece dentro do sistema religioso. Ou lá você aceita, ou você aceita. Você não pode discordar lá. Mas aqui, o Facebook é meu, mas você tem o direito de comentar. Porque se eu estou aqui numa live para quem quiser ver, eu também tenho que aceitar quem quer comentar. Isso eu aceito. Com respeito, com atenção, com sabedoria principalmente. Ok, abençoado? Graça e paz aí a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Graça e paz.